O governo chinês condenou à prisão o cientista He Jiankui, que anunciou ter alterado o DNA dos embriões de 2 bebês, utilizando tecnologia de edição genética CRISPR, para que eles nascessem sem os genes CCR5, uma das portas de entrada do vírus HIV no organismo humano. Graças a essa alteração, os bebês se tornaram imunes a quase todas as formas conhecidas do vírus. Um avanço? Não sei. Isso vai depender muito de quem veio, de como veio e das consequências e os desdobramentos dessa história, né? O governo chinês sempre fez experimentos genéticos por debaixo dos panos. E a evidência mais notável é o jogador de basquete Yao Ming, que atua na NBA. De acordo com o livro Superfusion, de Zachary Carbell, a mãe de Yao havia servido na Guarda Vermelha no ápice da Revolução Cultural e era uma maoísta ardorosa. Ela participou entusiasticamente do plano glorioso do governo local de usar a ela e o seu marido para produzir uma superestrela dos esportes. As autoridades de Xangai, que encorajaram o casal, investigaram várias gerações anteriores para assegurar de que a altura fazia parte da linha de sangue. O resultado foi Yao, um bebê gigante que continua a crescer mesmo após a puberdade. Em 1995, os chineses também sancionaram a Lei da Saúde Materna e Infantil, que obriga que todos os casais se submetam a exames médicos para detectar doenças genéticas, infecciosas e mesmo mentais. A critério de médicos e de acordo com a lei, o casal pode ser proibido de ter filhos, podendo ser obrigado à esterilização. E o controle eugênico não para por aí. Os exames pré-natais também podem levar à decisão de terminar a vida de um feto ou bebê que apresente problemas mais sérios. Se alguém tiver curiosidade de ler mais sobre o assunto, o texto China Law Eugenic cita a lei chinesa e a opinião de um diretor de bioética chinês, bem como a crítica de um sinologista alemão. Interessante. Mas voltemos ao caso do cientista preso recentemente. Se a China realiza procedimentos genéticos com frequência, por que então decidiu prender He Jiankui? A resposta talvez esteja na natureza do procedimento e não nas possíveis questões morais que sua execução desencadeia. Curar os doentes e erradicar deficiências, ainda que por meio de projetos eugenistas, são iniciativas igualitárias, pois pressupõe a existência de um padrão normativo de saúde física e mental que cada cidadão pode e deve usufruir. Em contrapartida, aprimorar os saudáveis, concedendo a eles vantagens biológicas como imunidade a determinadas doenças, é visto pelos chineses como um projeto elitista, pois rejeita a ideia de um padrão universal e busca dar a alguns indivíduos uma vantagem substancial sobre os outros. As pessoas querem ter uma memória melhor e mais confiável, querem ser mais inteligentes, mais fortes, donas de aptidões sexuais inigualáveis, porém tudo isso tem um custo, não é barato. No momento que alguma forma de upgrade se torna barata e comum, como o HG e o Viagra, HGH e o Viagra, por exemplo, ela passa a ser considerada a linha básica que a próxima geração de tratamento se empenhará em superar. Desta forma, é seguro dizer que, por volta de 2070, os pobres provavelmente vão dispor de uma assistência médica muito melhor do que a de hoje, mas a brecha entre a saúde deles e a dos ricos será ainda assim muito maior do que é agora. E os chineses sabem que as pessoas preferem se comparar com seus contemporâneos mais afortunados do que com seus malfadados antepassados. Então não adianta dizer que os pobres de hoje são muito mais ricos do que os pobres do século XIX ou do século XVIII, porque eles se comparam sempre com as pessoas ricas do momento, seus contemporâneos, né? Experimente dizer a um afro-americano pobre numa favela em Baltimore que ele usufrui de uma assistência de saúde melhor do que aquela da qual usufruíam os seus bisavós numa plantation na Virgínia ou nas selvas africanas, e depois me diga se ele lhe pareceu mais animado com a notícia. Se ele não receber bem seus argumentos, não se assuste, afinal, o mais provável é que ele interprete essa conversa como uma tentativa terrivelmente presunçosa e condescendente de apartá-lo do sofrimento objetivo que ele experimenta no seu dia a dia, com as agruras do momento presente. Que é complicado, né? Você viver o momento presente não sendo um rico e vendo os ricos gozarem de tudo que eles gozam e você não ter oportunidade de fazer isso e mesmo assim ser incentivado pela publicidade, pela propaganda, né? Por que comparar com escravos do século XIX? Ele responderá: quero viver como as pessoas ricas da televisão. Da mesma forma, se em 2070 você disser aos chineses mais pobres que eles dispõem de uma assistência de saúde superior à de 2019, 2020, ainda assim eles vão continuar insatisfeitos, porque agora eles vão se comparar aos super-humanos aprimorados que não contraem HIV, não contraem SARS ou até mesmo câncer. Isso é uma nova forma de desigualdade, muito mais perversa que a desigualdade material que hoje identificamos como um problema, e traz consigo um debate muito delicado sobre o tipo de mundo que estamos construindo para as gerações futuras.
No século XX, por exemplo, a medicina beneficiava as massas porque aquele século abrigou a era das massas. Os exércitos do século XX precisavam de milhões de soldados saudáveis para ter êxito em campo. A economia do século XX precisava de milhões de trabalhadores saudáveis para garantir a produtividade e por aí vai. Nas circunstâncias, fazia sentido os estados criarem serviços de saúde públicos para assegurar a saúde e o vigor dos cidadãos. Com efeito, nossas maiores conquistas médicas foram a provisão de instalações higiênicas para as massas, as campanhas de vacinação em massa, que o Olavo disse que não foram boas, pelo contrário, propagaram doenças e problemas genéticos, mas salvar a vida de milhões de pessoas no mundo, né? Essas campanhas de vacinação em massa e a superação de epidemias em massa graças a essa vacinação, né? A campanha de vacina é completamente anti-ciência e anti-lógica. Mas a era das massas pode ter ficado para trás, e com ela a era da medicina das massas. Será que ainda faz sentido investir em auxílio acidente para entregadores no mundo em que as entregas já podem ser feitas por drones? Não sei, esse tipo de pergunta faz você parecer desumano e insensível, mas nem por isso ela se torna menos relevante. A verdade é que na medida que soldados e trabalhadores humanos dão lugar aos algoritmos, parte da elite pode chegar à conclusão de que não vale a pena prover condições de saúde melhores ou de mesmo padrão para o que eles consideram gente pobre e inútil. Ao invés disso, essas elites estão mais propensas a concentrar seus esforços em fazer o upgrade, acima da norma, de um número reduzido de super-humanos que está sendo gerado por homens como Ri Jiankui. A taxa de natalidade está caindo em países tecnologicamente avançados, como o Japão, como a Coreia do Sul, onde se investem esforços prodigiosos para elevar o nível de educação de cada vez menos crianças, das quais se espera cada vez mais. Como poderão países gigantescos em desenvolvimento, como a Índia, o Brasil ou a Nigéria, competir com o Japão? Não me entendam mal, mas a verdade é que países como o nosso parecem muito com um trem comprido. As elites localizadas nos primeiros vagões, nos vagões de primeira classe, usufruem de assistência médica, educação e níveis de renda que pareiam com os das nações mais desenvolvidas do mundo. Contudo, as centenas de milhões de cidadãos comuns que superlotam os vagões da terceira classe ainda sofrem de doenças amplamente disseminadas, ignorância e pobreza extremas. Nesse contexto, o que prefeririam fazer as elites indianas, brasileiras ou nigerianas no próximo século? Investir na resolução dos problemas de centenas de milhões de pobres ou na elevação do nível de alguns milhões de ricos? Não precisam responder, trata-se de uma pergunta capciosa. Como os mais pobres são a maioria absoluta, investir neles será mais caro e terá uma taxa de sucesso bem inferior àquela que você teria investindo os mesmos recursos dos mais ricos. Diferentemente do que houve no século XX, quando a elite participou na solução dos problemas dos mais pobres, porque eles eram militar e economicamente vitais, no século XX a estratégia mais eficaz, ainda que mais brutal, pode ser deixar para trás os inúteis vagões de terceira classe e seguir em frente apenas com a primeira classe ou talvez com a segunda. O que significa que para competir com o Japão, países como a Índia e o Brasil provavelmente vão precisar muito mais de alguns super-humanos do que de milhões de trabalhadores comuns e saudáveis que exercem funções que no restante do mundo já são consideradas obsoletas e dispensáveis. Os grandes projetos humanos do século XX, vencer a fome, a peste, a guerra, visavam salvaguardar uma norma universal de abundância, saúde e paz para todas as pessoas, sem exceção. Os novos projetos do século XXI alcançar a imortalidade, a felicidade e a transcendência também esperam servir a todo o gênero humano, mas, como esses projetos têm o propósito de superar e não de salvaguardar a norma, eles podem resultar na criação de uma nova casta super-humana. Isso, inclusive, já está acontecendo. Ou você acha que o Jeff Bezos, o Elon Musk e o Sergey Brin têm por você mais consideração do que um europeu do século XIX tinha por um africano médio, recém-saído da savana? Nesse sentido, o governo chinês está certo em barrar pesquisas como as de He Jiankui. A questão aqui é, até quando poderemos nos apegar a esse ludismo e impedir o avanço da genética? E destruir as máquinas ou os avanços da genética, né? Aqui tem uma imagem abaixo, um cartaz chinês do tipo que é fixado em post de saúde que faz alusão aos benefícios da seleção genética, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.